Obrigado. Primeiro, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre a Intergado e sobre as nossas tecnologias para atender esse desafio aí de avaliação de consumo e desempenho na suinocultura. Bom, eu dividi aqui só num roteirinho, só para eu me organizar, uma breve apresentação da Intergado, né? Como foi a nossa história para chegar aqui e ter essas soluções aí para atender esse desafio. Uma solução para avaliação individual, então com um pouco mais, uma visão de precisão, e uma solução para avaliação de coletiva, de galpão ou de lotes. Então, vou passar qualquer dúvida, por favor, fique à vontade e me interrompa. A Intergado é a empresa que surgiu no ano de 2010 como um projeto. No início, a ideia sempre foi isso que a gente tem trabalhado arduamente para fazer coletas de dados com precisão, de forma mais automática possível, para transformar isso em informações válidas, principalmente para tomar decisão e agregação de valor para produtores. Passamos por um período também de crescimento na área experimental e científica, e durante os anos de 2010 e 2013 foi de desenvolvimento. Em 2013 a gente lançou nosso primeiro produto, em 2014 a gente já era líder em um segmento, que eu vou mostrar para vocês, de bovinocultura, e depois trago para hoje, como que a gente está. Então, no ano de 2013 a gente lançou nosso sistema de medição de consumo, muito similar ao que vocês estão demandando agora. Então, são cursos eletrônicos que medem individualmente consumo e comportamento ingestivo, e plataformas de pesagem animal, que dão um acompanhamento diário do desempenho animal. Nosso sistema é todo ele web, então os equipamentos na fazenda comunicam com a nuvem e aí a gente acessa os dados de qualquer lugar. E essa é a plataforma que a gente seguiu, foi evoluindo para várias espécies, para vários sensores e não mais apenas consumo ou dado associado ao animal. Então, ao longo da história, a gente passou por suinocultura, avicultura, ovinocultura, sempre com essa ideia dessa plataforma de coleta de dados, agrupamento de dados, gerando informação para tomada de decisão. Atualmente, a gente passou por uma fusão no final do ano passado, então ficamos cada vez mais forte aí, tanto na produção de hardware, quanto também no desenvolvimento de software. Estamos presentes em 8 países, a grande maioria desses clientes são de bovinocultura, que é um pouco da nossa origem. Depois da fusão, a gente tornou uma empresa capaz de atender de ponta a ponta, desde centro de pesquisa até frigorífico e abate, na ponta final. Então, a gente tem participação e solução para toda a cadeia de produção de proteína. Falando de suinocultura propriamente dito, que acho que é o tema aqui da reunião, nossa experiência começou em 2017 com essa ideia também de variar soluções de bovinocultura para atender demandas de pesquisa para suinocultura. Isso veio dessa experiência de 2017 e agora em 2022 nós estamos renovando nosso portfólio de produto com soluções mais modernas. E aqui eu vou apresentar para vocês para avaliação individual, avaliação de precisão, em que a gente consegue registrar peso e consumo para cada animal. Essa é a visão de projeto do novo produto, que está sendo prototipado agora para já colocar em propriedades. Basicamente, todos esses, a proposta desses equipamentos que a gente associe e identifique o animal de forma eletrônica. Então, o suíno tem que estar portando um botão eletrônico capaz de leitura individual, sensor de presenças também, então, que vão registrar a presença de um animal. Todo dado do coxo, o coxo está apoiado sobre célula de carga com escala de 10 gramas, então a gente registra todos os eventos de consumo que o animal faz no sistema. Nós dotamos barras verticais e horizontais para permitir que apenas um animal tenha acesso ao sistema, e esse animal também ele digamos que ele é ajustável à medida que os animais vão crescendo. Na suinocultura comercial você não faz trocas de baia em fases pequenas, como é feito em ambiente científico, e a gente pensou que esse sistema já fosse possível ser utilizado em sistemas comerciais. Nos sistemas comerciais também a gente tem abastecimento por rosca sem fim, abastecimento automático, então foi necessário criar um reservatório pulmão que recebe essa ração pelo sistema automático, que depois ele transfere essa ração para o ambiente de pesagem. Se a tubulação tivesse conectada direto no ambiente de pesagem, eu teria alterações no dado de peso.
E para alguns casos de ensaio científico, a gente tem portas também programadas para liberação de acesso. Então, eu posso ter mais de uma estação dessa de consumo dentro da baia, e eu programar quais animais vão ter acesso a cada dieta, e aí eu tiro o efeito do ambiente. Então, esse sistema que vocês estão vendo, eu tenho portas reguladas para fases de crescimento até terminação, que apenas um animal entra por vez. Eu identifico, reconheço data e hora que esse animal entrou, quanto que ele comeu, sem interferência na parte de pesagem. Então, várias visões de lado, de frente, fechado e aberto. Então, eu consigo garantir que apenas um animal está presente no dado, no sistema. E essa aqui é a visão do dado que é coletado. Então, eu tenho a identificação eletrônica do animal, esse é o número que está registrado no bottom, qual que é o número de manejo, o número que a gente interage lá com o animal, qual que foi o horário que ele entrou, que equipamento que ele foi, quanto que ele consumiu e a duração que ele ficou. Isso aqui já são dados de animais já das nossas primeiras experiências. Então, eu registro todo o comportamento, quanto tempo o animal ficou, quanto que ele comeu, quantas vezes ele foi, como que ele comeu dinamicamente aí nas 24 horas. Isso aqui já é a visão individual também, já do sistema de pesagem. Isso é um produto que a gente lançou no ano passado. Aqui vocês estão vendo com matrizes, mas ele também serve para aplicação em animal de engorda. Então, toda vez que o animal vai comer, naquela mesma estação que vocês viriam lá, a gente faria uma proteção para que esse animal esteja dentro do sistema de pesagem. Ele é pesado. Então, cada bolinha dessas aqui é um registro de pesagem que o nosso algoritmo já classificou. Quando válido, eu já deletei os dados que, porventura, pode ter tido interferência externa de outro animal. Então, eu tenho, depois de várias pesagens, eu consigo montar esse modelo da curva de crescimento desse animal. Então, eu vou acompanhando essa curva de crescimento ao longo do tempo, tendo a capacidade de intervenção. Isso aqui é uma visão já do software, né? O software interpretando esses dados de pesagem. Então, aqui eu encerro essa visão do ambiente individualizado, consumo individualizado e peso e ganho de peso individualizado. Para uma solução coletiva, eu comentei com o Michel e com o Lucas, a gente tem uma solução que foi proposta para a avicultura, mas que me parece uma opção válida para vocês. A gente tem já essa mesma plataforma, né? Eu tenho várias fontes de dados que, quando compilados aqui na nuvem, vão gerar esses relatórios gerenciais. E aí a Mantiqueira, que tem um sistema de postura, nos demandou algo muito parecido, né? Eu queria ter registro de consumo de ração e gestão de estoque. Eu queria ter informações de desempenho animal para a gente fazer intervenções. Vou dar foco só nessas duas atividades aqui. Então, esse aqui é o layout do galpão. Lá são baterias, são 6 andares e 8 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras de aves. Cada fileira dessa tem um sistema de reabastecimento de ração que corre o galpão inteiro. Então, a gente colocou sensores nos carrinhos de alimentação, balanças de pesagem de aves, sensores na rede hidráulica para saber e alertar quando tem ou não tem água. Mas aqui no consumo, a gente tem um silo que armazena a ração e eu tenho um sistema de tombamento que conta bateladas de ração que são jogadas no sistema de alimentação. Então, mostrando a foto aqui, né? Aqui estão os silos de armazenamento da ração. Toda vez que o carrinho de abastecimento dos coxos é acionado o reabastecimento por ele, essa rosca puxa a ração, passa nesse sistema de batelada. Cada tombo aqui, que é calibrado, né? A gente coloca 10 quilos, 11 quilos, tem que ser pesado, medido e registrado dentro do software. Ele bate uma vez no sensor. Então, a cada 10 quilos e alguma coisa, esse tombamento bate no sensor e eu começo a contar eventos de 10 quilos. Então, o que o nosso sistema faz é exatamente isso, ele conta o número de eventos, então, que data e hora que isso aconteceu, que ele é reabastecimento coletivo do galpão inteiro, então eu estou medindo quanto que o galpão inteiro comeu. E eu tenho dashboards, que depois que eu faço essa conversão, esse fator de conversão, que é uma calibração, eu começo a registrar quanto que o galpão inteiro comeu. Aqui é um registro lá, porque é um sistema automático, então ele faz 10 tratos por dia. Eu fico vigiando se esse sistema pulou algum trato, por algum motivo de falha do sistema.
eu registro toda vez que o caminhão leva a ração e reabastece o sistema, e eu fico monitorando esse estoque de ração para disparar a fábrica de ração, para disparar transporte de ração e avisar os gestores. Toda vez que eu tenho baixa de ração, eu vou controlando esse estoque de ração e comunicando, dando alertas para os responsáveis. Aqui é uma visão de desempenho um pouco, não se aplica, né, mas é para mostrar que a gente tem capacidade de customizar e desenvolver soluções de acordo com a necessidade. Esse aqui é um monitoramento de recria de aves em grupo, então eu peso ali 10 aves coletivamente, então eu tenho a média de qual que é o peso desses animais, tanto na recria quanto na postura, né? Aqui foi um caso de um animal que morreu. Então, a gente consegue monitorar tanto o consumo coletivo quanto o desempenho coletivo dos animais. É isso. Estou à disposição aí para tirar ou sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigado pela apresentação, Marcelo. Abro aí para o pessoal se tiver perguntas. Rodrigo, Ricardo, Fernando. Da minha parte ficou claro, não tem dúvida não. Marcelo, Ricardo aqui. Pode ir lá, Fernando, bem, primeiro. A minha dúvida é o seguinte, nesse sistema coletivo, como é que consegue fazer a medição do peso dos animais? Bom, vamos falar em suíno. De uma baia, você consegue medir o peso dos animais naquela baia? Fernando, a gente já até fez uma proposta tempos atrás para agroséries, e que a ideia é que a gente tivesse uma baia inteira, seria uma balança, digamos, que os animais poderiam ser criados naquele ambiente o tempo todo, e eu mediria constantemente, igual é aqui na avicultura, que eu mostrei esse exemplo, ou era uma baia que, eventualmente, os animais eram transportados até lá uma vez por semana, ou uma vez por mês, aí vai depender realmente de qual que é o desejo de gestão. Era uma balança um pouco mais cara, porque a gente pegava uma área bem maior. A outra opção que a gente já fez aqui, e a gente não deu continuidade, porque foi início de pandemia, a gente fez uma balança de passagem, em que a gente não identificava os animais, e o suíno é muito curioso, é da natureza do suíno, ele passava várias vezes naquela balança, e se você não está identificando, você ia pegar um peso referência, um peso médio, uma evolução de peso. Aí ele é muito bom para você ver desempenho do que para ver peso propriamente dito. Então, sim, a depender de qual é a precisão, de qual é o desejo de volume de informação que vocês precisam, a gente pode ir customizando uma base tecnológica ou uma plataforma tecnológica que a gente tenha. Mas, historicamente, a Intergrado sempre focou em precisão. Então, assim, o melhor cenário possível seria a gente colocar algo que os animais entrassem por um desejo específico, água ou ração, e aí eu pesasse com precisão aquele animal. Poderia ser 1, 2 traçadores, que a gente colocaria o brinco nele e acompanharia o desenvolvimento de 1 ou 2 brincos traçadores, animais traçadores. Mas eu tenho na bovinocultura também cenários que eu ponho uma balança dentro do curral de engorda e os animais não têm brinco. Eu meço uma resposta coletiva também. Entendi. Só me tira uma curiosidade. Aquele coxo, quando é individual, aquele coxo consegue atender quantos animais? O que a gente tem de histórico aqui, trabalhado em 2017 na Universidade de Viçosa, é que a relação ótima para esse coxo seria uma estação dessa para até 12 animais. Isso a gente não altera comportamento, os animais se organizam, interagem, sem reduzir tempo e sem reduzir consumo. Ok, ficou claro. Obrigado. Marcelo, uma pergunta que eu ia ter era essa da estação, quantos animais, e aí uma pergunta seguinte a essa seria a faixa de peso. Ela seria de quanto peso, né? De quanto a quanto? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, pode responder essa primeiro. Esse equipamento que eu estou mostrando para vocês aí na tela, ele tem ajuste para sair de creche até terminação. Tá, então, beleza. ele vai de ponta a ponta, e aí a próxima etapa seria fazer a junção, tá? Aquela balança que
que vocês viram lá na frente pesando matriz, aquele conceito de balanço encaixaria aqui na frente, tá? É uma referência que a gente tem de equipamentos europeus, que você já tem esse coxo associado à plataforma. E o nosso algoritmo hoje já tem com tranquilidade capacidade de deletar outliers, de eliminar dados que não são reais daquele animal. Do ponto de vista prático, Marcelo, a aplicação dessa estação, você vê ela aplicada comercialmente ou só experimentalmente? Imaginem um galpão de 1.300 animais. Todo o nosso esforço, Ricardo, é feito para redução de custo e isso chegar na prática para ambientes comerciais, tá? Então, e aqui, eu já até discutindo com o professor Bruno, que é parceiro nosso, na forma com que ela está concebida aqui, que vocês estão vendo, eu estou medindo, eu estou deixando o sistema todo livre, sem programação nenhuma, que seria a nossa etapa 1 aqui do nosso projeto, que a gente está entregando agora. Ela é livre e ad litem, o animal está comendo, então é um pensamento para ambiente científico. Mas o próximo passo seria a gente dosar e liberar quantidades de ração de acordo com cada animal que entrar ali e a curva desenhada pela empresa de nutrição e genética. Então, ele sim está sendo desenvolvido para fazer uma otimização da nutrição e da oferta de comida para sistemas comerciais. Ah, beleza. E aí, só para finalizar, Marcelo, no sistema de bateladas lá, né, que você mede, imagino que é como se fosse um silo ali, depois do silo principal, né, ou um silo pequeno, qual que é o limite de pesagem por batelada que vocês já, ou dá para trabalhar? Porque eu imagino em um galpão, por exemplo, de terminação, o carregamento aí, cada acionamento do sistema é uma batelada grande, na verdade, né? E do jeito que ele está desenhado, é somente consumo por galpão, certo? Vocês não têm algo desenvolvido ou em desenvolvimento para entender o número de bateladas por baia. Então, vamos lá. A princípio, essa batelada aí de 10 quilos, ela acontece a cada 10 segundos, 8 segundos, tá? Então, assim, é como se eu estivesse no meio do caminho da rosca, entre o silo e até o coxo do animal, eu passo por esse sistema que conta, tá? Então, ele tem aqui um pulmão, então ele é muito rápido de tirar a ração do silo de armazenamento, faz a batelada e vai para o pulmão. Então, esse pulmão é quem abastece o galpão, tá? A princípio, nos foi demandado só medir o galpão inteiro. A gente poderia já, e a gente tinha pensado, fazer consumo por linha, consumo por bateria nas aves, né? Era um dos problemas lá, você tinha desuniformidade de produção. Então, eu imagino que seja o mesmo, né? Você tem produções desuniformes entre as baias, você quer detectar isso precocemente. Mas isso demandaria replicar esse sistema ou ter um controle da saída, tá? Seria mais um sensor, só falando o seguinte, olha, eu estou nesse exato momento abastecendo o galpão 1, então eu tenho que colocar um sensor lá no galpão 1 dizendo que essa ração está indo para lá. Então eu associo essas bateladas aonde que a ração está indo. No caso de suinocultura, a experiência que eu tenho, né, é que você tem o tubo aqui com a rosca que vai enchendo, uma hora ele tampa e essa rosca começa a jogar para o tubo da frente. Então, se a gente tiver um sensor que detecta que esse tubo encheu, que eu passei para o da frente, aí eu começo a associar as bateladas para o próximo coxo. É possível, a gente só tem que entender como que essa tecnologia, essa solução que a gente deu no passado pode ser customizada para esse novo cenário. Perfeito, agradeço aí as perguntas, estamos chegando aqui no nosso tempo limite. Não sei se alguém tem mais alguma questão. De qualquer forma, Marcelo, a gente agradece aí a sua participação, a apresentação da Intergado. A gente vai passar um formulário de avaliação para os produtores, e aí em cima desse retorno dele a gente entra em contato se achar que, se entendermos aqui internamente que faz sentido avançar com uma POC, com um projeto. Ok? Alguém tem mais alguma questão aí para finalizar? Não, tranquilo. Não? Perfeito.
Bom, Marcelo, muito obrigado não pela sua participação e em breve a gente dá um retorno aí para você. Eu que agradeço, pessoal. Ok? Boa tarde para vocês. Abraço, Até mais. Marcelo. Obrigado, boa Obrigado. tarde, Marcelo. Tchau. Gente, vamos passar agora para as apresentações de soluções para compra de insumos e ração, tá? Então, são soluções aí de marketplace, nós temos mais duas, a Grão Direto e, para finalizar, a Tarkin. Ok? O Marcelo já está entrando, Lucas. Perfeito. Eu acho que uma coisa que é interessante, só aproveitando que ele ainda não entrou na sala, essas duas soluções que a gente viu, para chegar naquilo que a gente quer, né, da conversão, a gente consegue mesclar as soluções do primeiro desafio, que foram a PetSmart, a RoboAgro, né, da câmera e tudo mais, com esse segundo desafio. Um seria para medir peso dos animais, né? E o outro agora para essas duas soluções para medir o consumo, e aí a gente consegue chegar na conversão. Então acho que mesclando